Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Vocês me perdoem isso aqui porque eu sou muito jovem, né, gente? Então por isso que vai estar cheio com a cara de pereba. Vou compartilhar a tela toda aqui com vocês, que aí fica mais fácil de vocês verem a redação do filho. O tema, gente, é sobre intolerância religiosa e ele escreveu para o Enem. Então vamos lá, correção de redação aí, estilo Enem, sobre o tema intolerância religiosa. A Constituição. Ah, deixa eu só lembrar, gente. Aqui, ó. Aqui ele seguia assim, ó. O crime, intolerância religiosa, dois pontos. O crime mascarado pela fé. Então vamos lá. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, vírgula, né, porque está explicando o que é a Constituição Federal, prevê em seu artigo 5º o direito à liberdade religiosa como inerente a todo cidadão brasileiro. Entretanto, tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática, quando se observa o ódio religioso enraizado em parte da sociedade e a falsa imparcialidade do Estado, dificultando a universalização deste direito tão importante. Então, olha só, deixa eu apagar aqui, né? Só para facilitar. É desse direito, por quê? Porque você já falou desse direito, você já falou qual é o direito. Então, como você está retomando algo que você já mencionou, você vai usar o S, tá? Retomada anafórica, tudo bem? Quando se observa, né, você colocou o ódio religioso enraizado em parte da sociedade. Qual é a sua tese, né? A sua tese é que esse direito não tem se reverberado com ênfase? Ok. Se essa é a sua tese, você precisa trazer as palavras-chave da proposta na redação. Então, você precisa ter essas palavras aqui na sua introdução, tudo bem? Então, eu quero que você reorganize aí a sua introdução, visando trazer as palavras-chave da proposta aqui já na introdução, tá bom? Outra questão que eu quero que você cuide é iniciar o período com o gerúndio, né? Então, você poderia ter colocado, ó, isso dificulta, o que faz com que haja, né? Uma dificuldade quanto à universalização desse direito, tá bom? Então lembre-se, a sua introdução, ela tem que ter a contextualização do tema que você fez aqui no caso, né, com a Constituição, tem que ter a tua tese e tem que antecipar os argumentos, tá? Então é importante que você faça aí essa estrutura bem fechadinha na sua introdução, beleza? Inicialmente, é importante ressaltar que o aumento dos movimentos conservadores perpetua o problema. Segundo o Ibope, vírgula, o conservadorismo teve um crescimento de 13,5% em 2020. Ó, aqui não é recuo do parágrafo, então você tem que escrever alinhado, justamente para não perder ponto com a margem. Esses números demonstram que movimentos como o conservador, que apoiam a existência de uma única religião, têm crescendo ou vem crescendo, né? Então aqui rever, abrindo portas para a ignorância e o ódio religioso que, quando alimentado, causa, evite o pode na sua redação, tá bom? Então, a galera que for escrever a dissertação argumentativa, evita trazer o pode na redação, né? Pode causar, pode culminar, pode deixar evidente, né? Então, você já seja enfático, causa problemas graves à sociedade. Enquanto não houver mudança, o problema se agravará. Então, veja bem, eu quero que você reveja todo o seu parágrafo, né? Então, você falou para mim da questão do conservadorismo, né? Dessa questão dos conservadores na redação. Tá, mas em que medida isso comprova o aumento da intolerância religiosa? Em que medida isso deixa evidente a gravidade dessa situação? Então, eu quero que você seja mais intencional nos seus argumentos, tá bom? Então, eu quero que você traga aí exatamente aquilo que a proposta solicita. Então, você não me comprovou por que que isso é um problema, né? Por que que isso é tão sério, tá vendo? Então, assim, ó,
os conservadores, né, apoiam a existência de uma única religião. Tá, mas e como que isso acontece no Brasil? Como que isso se materializa no Brasil? Tá vendo? Então faltou aqui você trazer essa questão para sua redação. Seja mais enfático nessa argumentação, tá bom? E aí, quando você fizer, né, a reflexão crítica, eu quero que você tenha cuidado aí com a reflexão crítica. Por quê? Porque você precisa fazê-la de uma maneira articulada. Não basta apenas colocar o enquanto não houver mudança, o problema se agravará. Por quê? Porque isso aqui é óbvio, né? Enquanto isso não acontecer, é óbvio que ele vai se agravar. Então, eu quero que você dê uma olhada, né? Inclusive, eu quero que você maratone aí as redações exemplares que estão na plataforma, porque elas irão te ajudar muito aí na construção dos seus textos, tá? Então, dá uma olhadinha lá nessas redações exemplares aí na sua redação, lá na plataforma, tá? E aí traz isso para o seu texto. Sempre pensando, né, em trazer dados atuais. Veja bem, nós estamos em 2022, tá bom? Ademais, o Estado brasileiro descumpre, né, seu papel perante a Constituição. Segundo a Folha de São Paulo, o governo em 2021 perdoou dívida bilionária das igrejas evangélicas. Como o Estado deve ser secular, decisões políticas como esta demonstram uma tendência a uma única religião, dificultando a pluralidade religiosa e alimentando movimentos que apoiam o ódio religioso. Caso a máquina pública não se tornar verdadeiramente laica, a diversidade, né, faltou alguma informação, religiosa não existirá. Então, olha só, eu quero muito que você reveja a questão do acento no seu texto e eu quero que você releia os textos de apoio dessa proposta. Por quê? Porque nos textos de apoio eu trouxe várias e várias alusões e dicas de argumento para vocês trazerem nessa redação. Inclusive para vocês falarem aí sobre a intolerância mesmo, né? Em que medida que essa intolerância ela se materializa e ela mascara, né, esses crimes. Então eu quero que você mantenha o foco nas palavras-chave, né? Nas palavras-chave da proposta, e eu quero que você dê ênfase aí a argumentos mais efetivos. Então, não ficou claro como que o governo descumpre. Apenas, né, vamos pensar, apenas perdoar essas dívidas, o que que isso deixa evidente? Isso deixa evidente que há a presença da intolerância no país? Não, isso não comprova nada. Então eu quero que você reveja aí todo o seu texto. E inclusive eu quero que você dê uma atenção especial à questão da acentuação. Dê uma olhadinha aqui mesmo no canal, tem vários vídeos para a banca da Unicentro, tá? Sobre esse tema da intolerância religiosa. Ainda que o número de linhas da Unicentro seja menor do que o número de linhas do Enem, é bom para você dar uma olhadinha nos argumentos que os alunos usam, nas alusões que os alunos usam e tentar trazer isso para sua redação. E aqui, mais uma vez, o seu tópico frasal, né, desculpa, a sua reflexão crítica, ela está deslocada. Então, mais uma vez, a sua reflexão crítica, ela precisa ser reformulada, tá bom? Para conseguir aí atender exatamente aquilo que a proposta solicitou, tá bom? Então, assim, ó, você precisa fazer um fechamento do parágrafo, e de preferência retomando a alusão que você usou, tá bom? De preferência retomando essa alusão aí que você usou no seu texto. Então, eu quero que você tenha um pouco mais de cuidado com isso, tá bom? Dados os argumentos, o Estado, através, olha lá, através, ele deve ser usado no sentido de atravessar. Então, ele não é com Z e tem acento. Através é no sentido de atravessar. Quando não for no sentido de atravessar, você vai usar por meio do Ministério da Educação, deve promover palestras em todas as instituições de ensino, com profissionais e líderes religiosos de suas respectivas religiões, né? Aqui ficou redundante, pode tirar, desmistificando ortografia, mitos e preconceitos difamados por parte da sociedade brasileira e demonstrando suas religiões. Como assim demonstrando suas religiões, né?
Somente assim o direito previsto pela Constituição será universalizado e a diversidade, liberdade religiosa existirá. Ó, repetição de novo. Então lembre-se, você tem que trazer uma conclusão que tenha os 5 elementos. Quais são esses elementos? Você precisa trazer o agente, você precisa trazer a ação, você precisa trazer um modo meio, você precisa trazer o efeito e você precisa trazer o detalhamento. Se você tem dúvida em qualquer uma dessas aqui, desses elementos, maratone as aulas que estão disponíveis na plataforma, porque eu explico assim, ó, detalhadamente, pausadamente, cada uma dessas competências. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, vamos lá. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Competência 1, você vai perder ponto pelas questões de acentuação. Competência 2 e 3, você vai perder ponto pelas questões de defesa do posicionamento, o seu argumento e o repertório, eles estão superficiais e a sua conclusão também, ela poderia ter sido mais específica no que diz respeito ao atendimento aos 5 elementos. Então, vamos lá, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota, beleza, meu filho? Então, vamos lá, firme no propósito, bora escrever redação, bora, meu filho!